Olá, este vídeo é sobre o conceito de Open Data. Open Data faz parte de um movimento que inclui softwares open source, hardware livre, trabalho criativo de conteúdo aberto, acesso aberto a publicações científicas e a ciência livre, todos comprometidos com a noção de que o conteúdo, incluindo dados brutos obtidos a partir de experimentos, devem ser compartilhados livremente. Open Data, também chamado Public Dataset, faz parte de uma tendência em direção a um conceito mais amplo sobre o que é propriedade intelectual. Uma tendência que tem ganhado enorme popularidade ao longo das últimas décadas, né? Os dados abertos são dados que foram disponibilizados ao público e que podem ser utilizados, reutilizados, analisados e compartilhados pelos outros. Neste conceito, esses dados devem estar disponíveis para que todos usem, publiquem, sem restrições de direitos autorais ou qualquer outro mecanismo de controle. Os dados abertos podem ser livremente utilizados, reutilizados, redistribuídos por qualquer pessoa, sujeito no máximo à exigência da atribuição da fonte. Não há nenhum mecanismo restritivo para esconder dados, permitindo que tanto pessoas físicas quanto jurídicas os utilizem e explorem de forma livre. O uso de dados abertos não é novo, já existe há muito tempo. Mas o termo dados abertos em si é recente e está ganhando muita popularidade com o surgimento da internet. O uso de dados abertos tem várias vantagens e várias aplicações. Eles podem ser usados, por exemplo, para validar modelos e calibrar algoritmos de machine learning. Trabalhando com os dados reais, os cientistas de dados podem construir seus modelos e validar os resultados antes de liberar as suas aplicações para os usuários finais, validando com dados abertos. Os dados abertos podem ser utilizados para complementar dados obtidos. Quando o meu modelo ainda não tem todos os dados, eu posso fazer uma complementação com esses dados abertos, usados, por exemplo, de outra empresa. Os dados internos de uma empresa podem ser usados em conjunto com fontes externas para se obter um resultado final mais completo e mais íntegro, e que mostra a influência do mundo externo nas decisões que a empresa vai tomar e vice-versa. A Open Data Foundation reúne empresas e pessoas interessadas em trabalhar com os dados abertos. Os dados abertos não precisam ser necessariamente textuais, eles podem ser fotos, podem ser vídeos, mapas, fórmulas científicas, fórmulas matemáticas, práticas médicas, pratas de alguma atividade comercial ou de serviços, dados de biociência, biodiversidade, etc. O conceito de acesso aberto aos dados científicos foi institucionalmente estabelecida em preparação para o Ano Internacional de Geofísica em 1957. O Conselho Internacional para a Ciência estabeleceu vários centros de dados mundiais para minimizar o risco de perda destes dados e para maximizar a acessibilidade dos dados ainda em 1955. Em 2004, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, assinaram uma declaração que basicamente afirma que todos os dados de arquivos com financiamento público devem ser disponibilizados ao público. No Brasil, nos últimos anos, devido a fake news, ao uso indevido de dados não permitidos, foram criadas várias leis, como a Lei Carolina Dickmann, a Lei de Proteção de Dados, a Lei de Acesso a Dados. São leis que têm o sentido
de organizar o uso de dados. Muitas leis têm sido feitas para fortalecer o conceito de dados no Brasil, né? A Lei de Acesso a Informações, a Lei de Proteção de Dados são alguns dos exemplos que eu já falei. O IBGE, há muitos anos, além de outros órgãos públicos de pesquisa, sempre disponibilizaram os seus dados de forma gratuita, mas o acesso era em papel e muito restritivo, né? A dificuldade de ter o acesso a esse material. Abaixo, eu estou passando aqui alguns links na transparência de algumas fontes do Open Data, que são bastante interessantes e que são dados do governo e que vocês podem acessar. Por exemplo, no http dados.gov.br, dados do IPEA, dados do Banco Central do Brasil e a maioria dos órgãos públicos, BNDES e outros, têm no seu site uma série de informações que podem ser utilizadas. No artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, regula o acesso a informações públicas, que está escrita no projeto de lei 41 de 2010, e garante ao cidadão acesso a uma grande quantidade de dados pelo fato de tais dados serem públicos. Sites de transparência de órgãos e empresas públicas publicam dados abertos de suas atividades, mas ainda são pouco explorados pela comunidade, pelas pessoas em geral. Algumas cidades brasileiras, aliás, a maioria das cidades brasileiras, como Curitiba, São Paulo, Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro, já disponibilizam seus dados abertos em portais na internet. São páginas que reúnem dados públicos dos municípios e que podem ser, inclusive, baixadas por download. A disponibilização de dados abertos traz muito valor para a sociedade e geram valor. Eles facilitam a participação popular, o controle da democracia, ações de inovação, melhoram a criação de novos serviços de governo, nos permite ter novos conhecimentos ao combinar fontes de dados e alguns padrões e diminui a corrupção. E temos dados abertos de empresas privadas. No Brasil, a partir do levantamento de dados da Comissão de Valores Mobiliários, programas de governança corporativa, os grandes grupos econômicos colocam no seu site seus resultados e suas ocorrências importantes. Esses dados estão disponíveis em diversos sites na internet. Temos ainda os dados abertos nas universidades. O movimento de abertura de dados da universidade permite que os dados sejam utilizados para a produção e conhecimento científico, inovação, modernização, tecnologias e práticas com muita transparência. Na sociedade, a tecnologia da informação e a comunicação impactam no conceito da transparência. A gente precisa ter dessas ações de forma transparente. Alguns exemplos da divulgação de dados são os blogs de alguns autores e empresas, a Wikipédia, em que as pessoas constroem o conhecimento de maneira comum, o YouTube, onde vários vídeos são disponibilizados de maneira gratuita. Nós temos aulas maravilhosas no YouTube, feitas por parceiros conteudistas, que são colocadas de forma gratuita, né? E temos ainda outros sites de pessoas que também passam informações de maneira gratuita, sem cobrar nada, né? Sem nenhum interesse comercial. No Brasil, nós temos vários sites criados por comunidades que disponibilizam de forma desinteressada vários dados, né? Programas de computador, aulas online, conhecimentos. Nós podemos citar, por exemplo, o grupo da Transparência Brasil, da Open College Brasil. Tem argumentos a favor e contra os dados abertos. A favor é que os dados pertencem à raça humana. Exemplos
Típicos são os dados de organismo, ciência médica, dados ambientais que interessam a todos. Outra informação de como o dinheiro público foi utilizado para financiar o trabalho e por isso deve ser universalmente disponível, todos devem saber, porque todos financiam. Os fatos não podem ser legalmente protegidos. Os dados são necessários para a boa execução da atividade humana. Na pesquisa científica, a taxa de descoberta é acelerada por um melhor acesso aos dados, por uma melhor publicação desses dados. A informação apresentada de forma apropriada é um habilitador de melhoria dos serviços públicos do Brasil e do governo e das próprias empresas privadas. O conhecimento das informações favorece o crescimento da cidadania, favorece o próprio desenvolvimento humano de uma população, né? Então, este conceito de dados abertos é um conceito que está se popularizando e é um importante agente de mudança da nossa sociedade. Se você gostou desse vídeo, divulgue para os seus amigos, seus alunos e incentive o autor a fazer novos vídeos, se inscrevendo no canal. Obrigado e até a próxima aula.